Olá, tudo bem? Hoje é sábado e, como você sabe, todo sábado nós falamos em Entendendo a Recuperação. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as causas dos danos nas estruturas. Então veja, na realidade, a gente tem que entender que tudo que a gente faz quando está executando o estudo concreto, desde o início, lá na sondagem, até a entrega da obra, qualquer coisa que a gente faça fora da engenharia, ou seja, em vez de construir com engenharia, a gente construir apenas uma parte de engenharia, vai ter sequelas, vai ter problema, vai ter patologia, vai ter bronca que a gente vai ter que resolver no futuro, às vezes distante, às vezes médio, às vezes muito próximo. Então a gente tem que entender que diversas coisas podem acontecer na nossa estrutura para que a gente vá deixando resquício para daqui a pouco ter um problema. Vamos ver aqui. Causa dos danos às estruturas. Primeiro, o erro de projeto. Quem não conhece aquela ponte de Tacoma, né, que não levou em consideração o vento, e se você tem o vento, o que acontece? Todo material ele tem uma frequência dele, né? Então, se o vento atinge a frequência do material, começa a vibrar. Quem já viu um ensaio que você tem eu não sei o nome daqui, o cara bate em uma frequência diferente, ele fica quieto. Se ele bate na mesma frequência, ele vibra. Então, se o vento atinge a frequência do tabuleiro da ponte, ela começa a vibrar, e se ele continua vibrando, ela pode tombar, como foi o caso aqui. Agora veja, tem um aqui que eu vou mostrar aqui, não deve ter sido erro de projeto, foi um vento atípico, que a ponte foi construída em 80, e em 90 ela teve esse vento, e a ponte de Niterói. Você vê que aqui, ó, teve esse processo de você ter o vento entrou em vibração, em ressonância, né, com a ponte, e ela começou a subir e descer muito. Aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre o quê? Sobre o tratamento desse sistema que foi colocado no sistema de amortecedores. Eu vou linkar aqui em cima, então se você quiser assistir, tem um vídeo que fala exatamente da colocação dos amortecedores que eliminaram esse tipo de problema na ponte Rio-Niterói, tá? Então veja, então tem diversos erros de projeto que podem ocasionar problemas nas nossas estruturas. Outro, incompatibilidade de projeto. Você vê que esse tipo de situação aqui, ela só é gritante agora. Mas quando você entrega esse prédio aqui, vai estar um rebocozinho fechando, vai estar um embolso, um reboco, uma pintura, ou uma cerâmica. A alvenaria também vai estar escondida. Ninguém vai saber que teve esse erro de projeto. Nem muito menos aqui, e nem muito menos aqui nessa cinta, nessa incompatibilidade. Isso aí vai ser camuflado, vai ser escondido, vai ser colocado. Só que, algum tempo na frente, às vezes muito rápido ou muito devagar, vai ser cobrado essa incompatibilidade. Então a gente sempre tem que ter cuidado, você que está construindo, se vê algo gritante desse jeito, veja um especialista que possa solucionar esse tipo de situação para que você não tenha problemas lá no futuro. Recalque diferencial, também eu já falei, até acho que foi na parte de concreto, sobre as sondagens, né? A economia das sondagens, veja lá a importância das sondagens, né, que é um item que foi na parte de concreto, está lá no Entendendo o Concreto. A importância da sondagem, porque você vai colocar toda a sua estrutura. Se você tem um prédio e você faz uma sondagem, vai construir um prédio igual do outro lado, não aproveite sondagem, que pode ter uma mudança abrupta de solo. Você pode ter um problema sério de recalque e daqui a pouco você vai ter um custo muito elevado para recuperar isso aí. Eu já vi vários prédios altos com problema de recalque. Não estou nem falando em Santos, que já é todo mundo conhecido, mas em grandes cidades a gente já foi, porque a gente tem uma parte de tratamento de solo, né, que é o CPR grau, e de vez em quando a gente é sondado para isso. Carga acima do previsto. Claro que o consultor não tem nada a ver com essa brincadeira de final de semana que o pai proporcionou ao filho. Uma piscina na varanda, né? Uma carga altíssima que não foi dimensionado para isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje em dia ter o manual de entrega dos condomínios para a gente ver e limitar o que é que se pode fazer, né? Não se pode construir uma piscina numa varanda que não foi preparada para ter uma piscina. Sorte que essa daí deve ter sido um cálculo bem exagerado que suportou tranquilamente. Sinistros, né? A gente sabe que se uma estrutura tem incêndio, você vai ter sequelas, né? Se você atingir 1000 graus, você tem toda aquela tabela que você começa a ter problemas com ar. Então, tem vários problemas que ocorrem que no sinistro você tem que realmente contratar um bom patologista para ele analisar e fazer os devidos reparos para que você não tenha nenhum problema na sua estrutura. Confecção da estrutura. Aí é uma das coisas que eu bato muito, é que eu acho que as grandes patologias das nossas estruturas são incluídas exatamente na execução da estrutura de concreto armado. Porque você veja, a forma muitas vezes ela é delegada a pessoa que vai lá, o carpinteiro, ele vai lá, prepara a forma e coloca. Claro, o carpinteiro sabe cortar a serra, a madeira, ele sabe botar tudo, deixar tudo acertado, mas só que não é apenas segurar um concreto. Porque veja, se você coloca um concreto sobre uma forma e ela tem uma pequena deformação, quando ele está em estado de endurecimento, vamos supor, 6 horas, 7 horas, 24 horas depois, se ele tem uma pequena
deflexão, o que acontece? Você gera microfissuras nesse concreto, e gerando microfissuras nesse concreto, você vai diminuir o modo de elasticidade dele. Então você tem todo um dimensionamento para ter um determinado modo de elasticidade, lá no laboratório vai dar esse modo de elasticidade, mas só que na obra você não tem. Então você vai ter uma laje mais deformável. Isso pode provocar problema na impermeabilização ou diversos outros tipos de situação. O aço é a mesma coisa. Se o aço ele é para ter positivo, negativo e ele entrou, ele vai ser o quê? Ele vai ter que esticar. Então, se o aço não está na posição de projeto, ele é apenas um pedaço de ferro colocado dentro do concreto. Ele não vai atender às necessidades. E isso pode chamar fissuras pode chamar agressão pode chamar corrosão pode chamar recuperação e se deixar reforço. Tá? O lançamento do concreto, a gente sabe que a determinada altura a gente tem que fazer um cachimbo, então o lançamento do concreto pode gerar também diversos problemas de patologia no futuro. O adensamento, né? Se você sobe numa laje que está tendo adensamento, você vê que cada um que está com o vibrador está vibrando de uma forma diferente. Coloca mais rápido, coloca mais espaçado, deita o vibrador. Então você tem uma salada de densidade naquela sua armadura, naquele seu concreto. De vez em quando você não entende por que o seu concreto vaza ali e não vaza acolá, corrói ali e não corrói acolá. Por quê? Porque ele tem uma variação de densidade muito grande. E a gente sabe que, a gente já viu, não sei se já viu na parte de corrosão, né? Mas a aeração diferenciada promove corrosão. Então, se você tem uma área mais densa e uma área menos densa, você tem a aeração diferenciada, você pode promover corrosão, claro, se você tiver o caldinho do meio ambiente para isso. Cura, nem se fala, né? Se você não cura uma laje, você faz uma laje hoje, só cura 24 horas depois, a depender das condições climáticas, você perde na superfície em torno de 22% da resistência desse concreto. Então a cura, ela, além de você perder resistência, você pode deixar diversos vazios, criar fissuras de retração plástica, então todo um transtorno que você pode gerar se você não faz uma cura bem feita. A escolha de remanejamento, né? A retirada de forma. Se você retira a forma do local errado, a forma você tem que retirar do momento máximo para o momento mínimo, que aí você vai atuando como a peça trabalha. Se você faz o contrário, né? Como é o caso, numa platibanda se bota na esquina, você muda totalmente a configuração e você pode gerar problema na sua estrutura. Tá? Então você vê o seguinte, essa parte da execução de estrutura nós vamos também falar paulatinamente ao longo desse ano e mostrando alguns detalhes na forma, alguns detalhes no aço. Por isso que eu achei interessante esse vídeo aqui. Claro, em compatibilidade de projeto, você tem que contratar uma empresa para fazer. Nós sabemos que o concreto, a engenharia civil é multidisciplinar. Não adianta você tentar abraçar tudo ou ficar simplesmente em mão de especialista. Você tem que ter um certo conhecimento. Então, ao longo desse tempo, nós vamos falar sobre alguns detalhes de forma, detalhes da armação, detalhes do lançamento, do adensamento, para que a gente possa cada vez mais melhorar as nossas estruturas e ter menos patologia. No próximo sábado, nós vamos falar sem reforço ou com reforço. O sistema de recuperação sem reforço e o sistema de recuperação com reforço, ok? Então lembre-se, todos os dias nós temos um vídeo no canal. Amanhã, domingo, tem outro vídeo. Mas no sábado que vem, vamos continuar falando sobre recuperação, entendendo a recuperação e o reforço da estrutura, ok? Forte abraço e até lá.